Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, a gente tá muito feliz aqui em mais um bate-papo. Mais um. Do Ciclos Podcast. A gente quer convidar todo mundo para assistir. Eu sou a Euzelane Carmona e a gente costuma fazer uma audiodescrição. Por quê? Porque a gente quer atingir todas as pessoas, a gente quer acessar todas as pessoas. Aquelas pessoas que não conseguem enxergar, aquelas pessoas que só estão escutando, então para saber como a gente é, né? Exatamente. E como a gente está vestido. Então eu vou fazer a minha audiodescrição e depois eu vou passar para minha amiga Jaque e para nossa convidada poderosa. Eu sou uma mulher preta, tenho cabelos crespos, com luzes. Estou usando uma blusinha com uma manguinha fofinha, cinza claro. Eu tenho um anel e tenho um brinquinho bem pequenininho aqui, 2 brinquinhos. Um com um detalhezinho azul e um ponto de luz. E agora eu vou passar para minha amiga Jaque Cordeiro. E aí, pessoal, tudo jóia? Então, olha, a gente vai fazer sempre essa audiodescrição, Exatamente. que a gente acha fundamental. Inclusive, é um convite para todas as pessoas que se apresentam nos podcasts fazerem isso. Porque imaginou uma pessoa que tem ou baixa visão, ou não consegue ver mesmo, ou só tem como ouvir realmente pelo celular, não tem, às vezes, a banda larga suficiente para assistir um vídeo. Enfim, vai poder ouvir. E ao ouvir uma audiodescrição, o que ela vai fazer? Ela vai pintar a figura maravilhosa da Z, ela vai pintar, não vou falar o nome ainda, da nossa convidada, vai pintar a figura dela, vai pintar quem é a Jaque Cordeiro na cabeça dela e vai conseguir ter essa imagem para ela poder entrar mais no assunto e conhecer mais a gente, mais de pertinho, que a audição e a voz e essas imagens são muito poderosas, né? Isso. Então, eu vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, de 60 anos, eu gosto de falar a idade, porque aqui a gente está falando de papos intergeracionais. Tenho 60 anos, eu sou uma mulher branca, cabelos ruivos, pelos ombros. Eu estou usando uma blusa preta com brilhos no peito, um brinco... Aliás, 2, né? Porque tenho 2 orelhas. 2 brincos brilhantes pretos também. Um batom, assim, cor de terra. Um anel prateado. E unhas postiças, tá, gente? Areia. E eu tô muito feliz, junto aqui com a minha amiga Z, porque a gente tá aqui, ó, com a pessoa maravilhosa de Maria Ribeiro. Bem-vinda! Bem-vinda. Muito feliz. Muito obrigada, queridas, pelo convite. Obrigada a todas as pessoas também pela audiência. Eu vou começar, então, pela minha audiodescrição. Sou uma mulher negra, autodeclarada parda, uma mulher cisgênero. Tenho 46 anos de idade, 1,65 m. Os meus cabelos são castanhos escuros, cacheados, mas hoje eles estão presos num coque no topo da cabeça. Tenho brincos que são ovais e brancos. Estou vestindo uma blusinha preta e por cima um kimono colorido também com mangas fofas, assim como o Z. E o que mais? E um batom roxo. Ah, o meu batom. Então todo mundo fala de batom. Eu vou falar do meu Fala batom. seu porque colar meu maravilhoso. batom é brilhante, rosé. Não, aí a gente vê o que é a diferença de... Já vou começar. O colar magnífico. Eu esqueci, eu tenho um colar colorido. Magnífico. Pedras, maravilhoso, né? Magnífico, É, que ficou então, combinando aí com gente. todo o seu rosto, suas cores. Sim. Agora a gente já viu a diferença do começo, já vou dar spoiler do que é. Quem é a Maria Ribeiro? Uma professora deu aula de audiodescrição agora nesse momento pra gente. Pra gente. A gente vai aprendendo, né? Porque ela Vai tá aprendendo, acostumada, exatamente. né? Seja muito bem-vinda, Maria. E da onde você veio hoje? Você veio viajando, né? Eu vim viajando. Eu moro há 10 anos na cidade de São Pedro, que é uma cidade próxima de Piracicaba, no estado de São Paulo. Mas sou nascida e crescida no Jardim da Abril, que é periferia de Osasco. Então, para mim, é sempre uma alegria voltar para São Paulo também. Geralmente, circulo pelos espaços onde eu cresci. Sempre faço essa visita quando venho para cá. Ai, que maravilhosa. Agora, eu preciso fazer uma pausa e pedir uma licença a todos vocês. Porque para mim, como uma pessoa... E eu, em respeito a todas as outras minhas amigas maravilhosas que vieram antes da Maria, para mim é uma honra como mulher preta muito grande ter você aqui.
Porque eu ia deixar isso pro final, mas como eu A fiquei gente vai começar a chorar emocionada, hoje no começo. Já vou avisar. É muito importante para mim ver mulheres pretas num lugar de espaço, de conquistas. E ver o seu currículo, uma mulher que chegou lá, sabe? É o que eu desejo para todas as mulheres pretas. E quando a gente fala de mulher preta, no meu entendimento, é porque a gente sabe que é mais difícil para mulher preta conseguir. Então, muitas vezes a gente escuta, ai, por que vocês falam tanto? Ah, mas aquela mulher preta, não sei o quê. E vem as mulheres pretas palestrando, falando, porque eu sou uma mulher preta. Sim, a gente precisa lembrar que a mulher preta, ela é a mais massacrada na sociedade. Por isso, quando a gente fala com orgulho, que é um lugar de conquista. Então, para mim, especialmente, é assim, Oh, emocionante. querida, que bom escutar você. E essa é uma história que é uma história comum, né? A nós, Sim. mulheres negras. Então, eu tenho uma experiência e nós também cuidamos sempre, todo o tempo, de reverenciar a nossa ancestralidade. A história da minha mãe, a minha mãe é uma mulher negra, nordestina, baiana, nascida e crescida no Palmiúdo, que é também um bairro de periferia de Salvador. E a mais velha mulher de 7 irmãos. E na época, quando essa família era uma família de crianças, eles tinham uma espécie de carvoaria no quintal de casa. Sim. E aí o meu avô disse assim: um de vocês vai estudar, só um de vocês, porque estudar significa abandonar o posto de trabalho e diminuir a renda familiar. E a minha mãe, a Exatamente. última mulher, a mais velha, todas as crianças foram perguntadas se queriam estudar, e por sorte da minha mãe, todas disseram não. Então, a minha mãe, ela estudou, terminou então a educação básica e decidiu que ia fazer medicina. Ai. E ela estudou, passou em 9º lugar, e ela me conta que assim, quando ela viu no jornal que ela tinha passado em 9º lugar, ela disse assim: e agora? Como é que eu vou contar para os meus pais? Porque habitualmente, quando a gente fala de diferenças raciais, pensando especialmente questões como educação, aliás, como raça e classe, né? Lembrando que no Brasil raça informa classe. Sim. Então as pessoas mais empobrecidas são as pessoas não brancas. É uma pessoa que pensa em fazer vestibular, branca, de classe média, não pensa nessas questões. E aí o meu avô disse assim: bom, Sônia, primeiro que eu não posso comprar os livros para você. Ela falou: não tem problema, pai, eu vou passar o dia inteiro na faculdade. E depois eu só posso pagar um transporte para você. E ela disse: não tem problema, eu vou de ônibus para não chegar suada na faculdade e volto a pé no final do dia. E ela diz da alegria de poder estudar e passar a faculdade. E aí ela diz: bom, quando os motoristas iam buscar as minhas amigas para almoçar em casa, trocar joias, trocar de roupa, tal, eu jogava as mãos para o céu, porque eu podia ficar ali no tanque de anatomia, analisando os cadáveres e tal. Então, o que a minha mãe ensina e me deixa de herança é que a educação é de fato transformadora. Né? E nós fomos criadas para imaginar mundos impossíveis. Então, tem alguma coisa do acreditar de mulheres negras que, de fato, é transformador. Não é uma história de fabulação. Isso muda a nossa vida, né? E a gente sabe que, para muita gente, pessoas brancas não têm esse alcance porque não vivencia isso, né? Então a gente sabe que por isso que eu falei que eu pedi licença a todas as outras convidadas que foram maravilhosas, e especialmente para mim é muito prazeroso de você estar aqui, justamente porque assim, o meu sonho é que toda mulher negra, toda mulher preta consiga estudar, consiga vencer, sabe? E que esses desafios que a gente encontra sejam suavizados, pelo menos, porque é duro. Ou que desapareça, mas a gente sabe que é muito difícil. Que é um caminho que a gente tá ali, né, construindo. Então, ter mais mulheres pretas no poder
aquisitivo, de poder de dinheiro, falar a verdade, porque a gente Claro. só encontra mulheres, a econômico. grande maioria É das fundamental, mulheres sim. pretas, em situações de serviçais, né? Serviço não é demérito, mas a gente é demais. Eu acho que já está passando a hora da gente dar oportunidade para essas pessoas. E tudo que uma mulher precisa, tudo que a nossa raça precisa, é de oportunidade, né? Respeito e oportunidade. Por isso que eu fiquei muito feliz quando você disse sim. Eu fiquei muito honrada com o seu convite. Eu me lembro que talvez eu tenha respondido imediatamente, exatamente por ser uma mulher negra, uma mulher preta, retinta. E eu disse, é com ela que eu quero conversar, porque eu sei que eu estou aqui, porque outras mulheres negras pavimentaram o meu caminho. Sim. Então é importante que a gente possa trocar as nossas tecnologias de sobrevivência e fazê-las chegar ao maior público possível, né? Sim. E eu, como mulher branca, né, que tô aqui no antirracismo, tentando, né, desconstruir tudo que foi socado aqui, que acho que desde criança, acho que intuitivamente eu fui antirracista, né? Mas é um exercício diário, é um aprendizado diário, e para mim, estar com essas mulheres é um aprendizado gigantesco, assim, porque por isso eu estava hoje num misto de ansiedade e medo. Porque eu falei assim, eu vou aprender muito hoje. Vou aprender muito. Então é muito legal, é muito importante pra mim também. E eu me emociono muito também. Me emociono mesmo. A gente chorando pra caramba. Nós somos, né, Jaquezinha? Eu acho Nós uma somos vitória chorando, de Jaque. todos. Sim. É uma vitória de todos. Importante. Principalmente pra mulher preta, que tem milhões de estereótipos, e a gente vai falar de simbologia, você que é doutora em semiótica, né? Sim. A gente vai falar também desse... Eu já tô daqui desvendando, né? Já desvenda essa mulher, porque, olha, é muita coisa, Mas viu? aí eu fiquei imaginando na pequena Maria Ribeiro, já que a gente tá falando de ciclos, né? Então, vamos entender a sua história um pouquinho, que eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que é muito inspiradora por tudo que a Zê falou também. Então, assim, eu queria saber um pouco dessa sua trajetória de menina, né? Que teve que eu não sabia, esse espelho maravilhoso de mãe. Mamãe, né? Que foi contra tudo, né? Falou, não, eu vou, não tem onde eu vou a pé, vou, né? Que realmente é uma figura muito potente. Sim. E aí, como começou a construir seus interesses para chegar na Maria que é hoje? O choro é livre, né, gente? choro é Eu posso, livre. porque eu já tô Aqui a gente começando a chora ficar mesmo. emocionada. Aqui a gente chora Eu não mesmo. esperava que Nós somos subversivas. Exatamente. Tá? Então, hoje em dia, a gente fala assim, a alegria é subversiva. Mas a emoção e o choro de emoção é muito subversivo também. Porque as pessoas trancam, né? E a gente tem coragem, a gente chora mesmo, a gente se emociona. Eu acho que me remeter pra minha infância é um exercício muito interessante. Então, só para falar um pouco mais sobre essa cena original, que é a cena da mãe. A minha mãe, quando a faculdade de medicina ela se torna integral no 4º ano, porque aí ela trabalhava no contraturno para conseguir se manter estudando. Ela bate na porta do governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães. Antes ela bateu na porta do presidente. Ela tem até o canhoto do Médici, Yolanda Médici, né, da primeira dama, dizendo não podemos ajudar. Arretada. E ela disse, bom, fui no presidente, agora eu vou no governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães. Ela disse, olha, minha faculdade de medicina agora vai se tornar integral, não posso trabalhar, quero ser médica. E aí ele escreve num papel assim, favor atender às necessidades do portador, carimba e pede para ela levar até o Baneb, que é o Banco da Bahia. Da Bahia. E aí tem início, então, o financiamento, né, para as pessoas, o financiamento público para pessoas que queriam concluir os seus estudos. Depois ela passa 5 anos depois de formada pagando. Então, eu sou filha dessa mulher. Como eu disse, eu sou nascida em São Paulo, no Hospital Modelo da Aclimação, mas sou criada no Jardim da Abril, na periferia de Osasco, vivi a vida inteira lá. Saí aos 35 anos de idade quando recebi uma bolsa para estudar fora, 1 ano na França. E
A minha mãe se torna, então, em Osasco, vereadora, lutando pelos direitos das mulheres negras. E o meu pai ali, super parceiro. E nós acompanhávamos todos os movimentos de campanha. Então, uma cena para mim que é bastante impactante é quando minha mãe, um comício para essa campanha de vereança, ela naquele palco e cartazes com a foto dela e ela no microfone muito aguerrida. E foi ali que eu decidi, talvez com 10 anos de idade, que eu queria estudar política. É assim que eu chego até as ciências sociais. Eu falei, eu quero ser vereadora. Sim. Maravilhosa. E nós estamos próximas a essa gravação do dia 13 de maio. Tem uma outra cena que eu me lembro também bastante emblemática, que foi coberta pela mídia, que no 14 de maio, a minha mãe, ela organizou a ressuscitação da princesa Isabel. Então, a secretária de gabinete se vestiu de princesa. Eles alugaram um caixão. E esse caixão sai da Câmara Municipal, faz uma espécie de caminhada até o Museu de Osasco. E lá no museu a princesa Isabel é ressuscitada para que a população pudesse perguntar qual era o plano. Então, né, a partir da abolição… And so what? Né? Agora, né, pessoal? O povo tá na rua e agora? O que eles vão fazer, Então, né? o meu contato com a política é um contato de performance. Então, você precisa aprender a inscrever o seu corpo desde referências que se comuniquem com a população, né? Que é aquilo que a gente conversava um pouco antes de iniciar a gravação. Então, eu vivo numa casa que é uma casa atulhada de livros, né? Minha mãe consumia muitos livros, então tinha o Capital, tinha Lenin, tinha Rosa Luxemburgo, tinha Foucault, e vou me apropriando então dessa linguagem. Estudo numa escola particular de bairro. Mas uma outra mudança importante na minha biografia é quando a minha mãe decide que talvez fosse o caso de ampliar os horizontes, inscreve no ensino médio. Eu, a minha irmã e o meu irmão somos matriculadas numa escola de elite, da elite paulistana de São Paulo. E aí eu tenho contato com um universo absolutamente novo. E aí eu digo, aqui eu quero ficar. Eu me sinto autorizada a ocupar esse espaço. Que maravilhoso. Vamos dar nome à sua mãe, por gentileza? Vamos. Qual é o nome dela? Sônia Maria Souza Cruz, minha querida. Eu cito Maria. Sônia em todos os lugares. Ela já está habituada. Viva Sônia! Viva Sônia, E que data isso. importante que nós estamos gravando hoje. Hoje é dia 14 de maio. Exatamente, o dia seguinte. O dia seguinte do famoso falido 13 de maio, que era Exatamente. comemorado. E eu acho que, falamos da minha mãe, eu preciso reverenciar Gilberto Alves Ribeiro, que é o meu pai. Então, eu sou fruto de uma família interracial. Meu pai é um homem branco, minha mãe é uma mulher negra. E o meu pai, ele foi a pessoa que aceitou a inversão de papéis de gênero, né? Não papéis de gênero como alguma coisa que é cristalizada, mas a expectativa de gênero. Então, meu pai pintava as nossas unhas, ele penteava o nosso cabelo, levava na escola, cozinhava. Senhor Geraldo. Gilberto. Gilberto Senhor também, Gilberto, por favor. nossa, Foi. esses homens são fundamentais pra gente na Exato. nossa sociedade. É isso. Ele nunca disputou espaço também porque ele teve disposição de espírito para entender que naquela família, naquela organização, o papel dele seria esse. Fala inteligência. É né? inteligência. Inteligência, Exato. É o que tá sabedoria. faltando. Mais do que a inteligência, a sabedoria. É uma divisão de tarefas. Quem pode fazer melhor o quê? Exatamente. Poxa, e é o quê? Para adquirir o quê? Equilíbrio, harmonia para um lar, para filhos nascerem, crescerem bem, todos felizes, tudo bem, funciona. É o ideal, né? É um sabe melhor o não negócio. é competição, não é sobre Não. um ser mais que o outro, é andar do lado, Fantástico. sabe? Eu acho a sua história que, olha só, e linka com uma mulher preta poderosa que a sua mãe, Dona Sônia, falou sim, eu quero… Pra sorte dela, que nem você falou, os outros 9 falaram não, né? Exato. Os irmãos Coisa. falaram não, e ela disse sim. Então, é por isso que toda vez que eu falo nos meus vídeos, estudem. É isso.
Agora, só pra relembrar, eram 9 homens? 7 irmãos. Não, são 4 mulheres. 4 mulheres. E aí vocês façam a conta. 4, 5, 6, 7. Tá. 3 homens. 3 homens, tá. Eu sou das humanidades. Bom, mas foi uma mulher que falou sim. Sim, e né? é interessante isso que Zê disse também, porque todos os que disseram não nunca mais estudaram, jamais saíram da periferia de Salvador. Sim. E a minha mãe se torna, então, o esteio financeiro dessa família até alguns anos atrás. Né? Hoje ela tem 78 anos de idade, até alguns anos atrás ela continuava enviando remessas de dinheiro, porque a gente tem um relatório que saiu recentemente, há mais ou menos 2 meses no máximo, né, pelo Ministério das Mulheres, e que vai indicar que a principal causa de evasão escolar de mulheres negras é exatamente o cuidado. É serem responsáveis pelas crianças, pelas pessoas idosas, pelas pessoas com deficiência. Então, poder escapar desse lugar… Desse ciclo. Exato. Poder escapar desse ciclo, é preciso muita determinação. Porque aí não só é uma expectativa de raça, né? De mulheres negras, falávamos sobre… os símbolos, né? Aquilo que se cola à nossa figura, mulheres negras como cuidadoras, como serventes, subservientes e Serviços tudo mais. domésticos, né? Mas a mulher, de modo geral, né, recai as mulheres essa… sempre, né? Sempre. São as que deveriam cuidar. Né? Aquela história do pai com os filhos, né? Se a mulher resolve sair de casa e deixar os filhos com o homem, nossa, essa mulher é muito louca, né? Exatamente. É uma coisa que não é esperada pela sociedade. Ai, a maternidade. Não, mas eu tenho instinto materno, eu amo meus filhos. Eu acho que o melhor lugar é ele estar com os pais, com o pai. E ninguém aceita. Exato. Fala que E que é um fardo para os homens também. Né? Sim. Que o homem também não pode cuidar, ser do lar. Nossa, mas você tem coragem de deixar a sua filha com o pai dela? A gente também sabe que também tem muitas histórias de violências, né? Por isso que tem essa desconfiança também. Mas assim, o pai de verdade que que nem o seu pai. Então, qual o problema, né? Então, foi uma força que a sua mãe precisava também, né? Desse lado dele, desse cuidado dele, até para ela poder desenvolver tudo isso que ela desenvolveu. Eu acho que tem… desculpe, Zê, pode falar. Não, já concluí. Desculpe, Imagina, interromper. não. É que eu acho que tem uma sensibilidade que é a seguinte: quando a gente pensa, por exemplo, no feminismo branco e nas mulheres dizendo… quero me libertar da casa e queimar sutiã, não quero mais ficar restrita ao ambiente doméstico, elas puderam fazer isso porque as mulheres negras ficaram cuidando da casa e dos filhos, né? A Françoise Verger tem um livro que se chama Um Feminismo Decolonial. E a primeira cena desse livro é dizer: todos os dias mulheres negras abrem a cidade, limpando os espaços para que as mulheres brancas possam fazer pilates, caminhar, comprar as suas frutas no empório e tudo mais. Então, um entendimento que o meu pai não tinha na época, e minha mãe talvez sim, né? Sim. Como uma militante do movimento negro de mulheres, é que a luta do movimento feminista negro é uma luta por justiça social. Não é uma luta por negros no topo. Não é uma reprodução dessa lógica de subalternização de alguém ou de algum grupo. Não é sobre afronta, né? Não é sobre afronta. Não é sobre afronta. É sobre justiça social. Sobre uma experiência comum em que todas as pessoas caibam. E possam escolher a maneira como vão escrever a sua presença no mundo. Eu conversava ontem com o Antônio, meu filho de 10 anos de idade, maravilhoso, gente. Ele é tão maravilhoso. Eu sei que toda mãe fala isso, mas o Antônio é maravilhoso. Minha filha também é maravilhosa. A Lorena. A minha também. Minha filha Lorena. Mas ontem eu conversava com o Antônio, passando roupa, né, pra vir viajar pra cá. Eu falei: Antônio, fica aí comigo. E aí ele dizia assim: a minha fulana de tal é lésbica da minha sala. Falei: é mesmo? E como é? Ele: mamãe, normal. Falei: olha que interessante. Eu falei: tem algum colega seu que é gay? Ele falou: não. E sabe por que não tem? Porque as pessoas elas não vão entender. Tem mais
chance de aceitar uma menina com outra menina, agora um menino com outro menino, na minha classe não vai aceitar. Meu Deus. Então, eu acho que a gente tem uma… Por que eu falei isso? Acho que é porque eu quis, né? Mas porque me remeteu, eu acho que a infância… Porque nos remetemos à minha infância. A infância é um lugar, assim, de produção do conhecimento e de experiência com o mundo muito, muito, absolutamente privilegiado. Então, quando eu tenho a chance de entender que a educação seria o meu caminho e que eu posso me autorizar nesse lugar, eu não só transformo a minha história, como transformo a história de outras mulheres negras quando eu me torno professora num programa de pós-graduação na Universidade de São Paulo e faço uma reserva de vagas das minhas vagas. Então eu digo, eu só vou orientar mestrado e doutorado de pessoas negras, indígenas e desobedientes das normas de gênero. Então é como uma espécie de cavalo de Troia. Entender que que esse ambiente estará tão mais habitável quanto mais pessoas diferentes estiverem ocupando, participando. E aí eu li uma frase dela, porque por você falar isso, eu li assim: nasci para escutar e uso minha voz para convocar a mudança. É sobre isso? É sobre isso. Eu achei incrível. Eu anotei para mim, né? É sobre isso. A escuta é uma ferramenta absolutamente transformadora. As pessoas, às vezes, elas têm demandas e diante dessas demandas, elas perguntam, né? Depois da escuta, eu faço o quê? Eu faço o quê? Eu faço o quê? Calma. Você permanece na escuta. E a escuta, ela me chega desde uma maneira muito bonita. Então, posso contar uma outra cena dessa infância? Então, eu estava nessa escola particular de elite da cidade de São Paulo. E aí, uma coleguinha chega pra mim, se aproxima, tal, ficamos amigas. Ela diz assim, vamos almoçar na casa dos meus avós? Eu disse, claro, vamos almoçar na casa dos seus avós. E aí, o motorista foi nos buscar. E a gente chega numa mansão, e aí tem segurança, e tem a copeira, e tem a cozinheira, e tem uma bibliotecária na casa. E aí o avô nos recebe e tal, vamos conhecer a biblioteca e tal. E nessa biblioteca havia originais do Guarani, havia cartas de Pero Vaz de Caminha, e era a biblioteca do José Mindlin, né, que é o maior bibliófilo do Brasil, mais de 40 mil títulos. E aí eu lembro que uma pessoa que começa a colecionar livros raros aos 13 anos de idade, então ali eu tive uma experiência de classe com conhecimento. Eu falei, o que significa uma pessoa ter uma biblioteca com 40 mil títulos dentro de casa? E eu comecei a desejar isso, né? A desejar consumir tudo aquilo que me caísse no colo. E nesse colégio havia uma disciplina que se chamava Psicologia e Literatura. Não era exatamente psicologia, era psicanálise, com uma grande psicanalista, que era a Hilde Rosenbaum, a professora Hilde Rosenbaum. E como é que funcionava? Nós estudávamos, então, alguns conceitos psicanalíticos freudianos a partir da análise de textos da Clarice Lispector e peças do Nelson Rodrigues, né? Que são duas pessoas autoras cujas personagens são absolutamente abissais. E a partir dessa experiência é que eu descobri o subtexto. E aí eu entendi que o conhecimento não produz verdade sobre as coisas. Ele produz uma verdade que é bastante parcial. Mas aí isso me abre uma janela para pensar a fabulação crítica, que é determinante para mulheres negras. Então, se existe uma determinação social, uma cadeia significante associada à minha genitália e à cor da minha pele, uma expectativa de comportamento, né, quando eu circulo pelos espaços, com esses recursos críticos, eu entendo que eu posso erguer a minha voz, denunciá-los e dizer, não, o meu caminho vai ser absolutamente diferente. E aí a minha experiência de aquilombamento na universidade é ver essas mulheres negras,
se apropriando desses recursos críticos que eu tive acesso por conta de uma experiência de classe, que não está aberta para todas as pessoas, e dizendo, bom, então eu não estou determinada a ficar nesse lugar. Né? Porque a universidade é um lugar que habitualmente produz falta. As pessoas chegam e dizem, não sei como eu cheguei aqui, não tenho nada para contribuir, não falo um outro idioma, não li Heidegger em alemão, e né, vão se sentindo cada vez menores e mais inferiorizadas. Vai encolhendo, né? E aí o que eu costumo dizer é a sua experiência. Ninguém conhece a sua experiência de um corpo no mundo pode informar a universidade sobre outras realidades, para além dessas que nos violentam, né? Sim, é isso mesmo. Poxa, fantástico. Agora, eu tava pensando aqui, a história da sua mãe, ela conseguiu quebrar um ciclo. E foi pra frente. O seu pai quebrou também um estereótipo, né? E também quebrou um ciclo. Exatamente. Que é imposto pela sociedade. Como você mesma falou, que são essas expectativas, né? E, através de simbologias e tal. Eles quebraram juntos um outro ciclo. Que eles se casaram por volta de que ano? Olha, eu tenho 46 anos. Eles estavam juntos 2 anos antes. Sim. Eu não consigo, Então, gente, fazer… 77. Então, uma época dura, de ditadura, onde relacionamentos interraciais não eram bem interpretados e bem recebidos. Eles quebraram esse outro ciclo, né? Você vem e quebra mais ciclos também. Leva tudo isso adiante. Como é que você encara isso tudo na sua vida? Como uma missão, como uma oportunidade? E o que você poderia falar para as pessoas que querem quebrar ciclos como esses? Nossa, que pergunta Difícil, né? Difícil. Garota, Porque você é foi, louco, ó. porque é uma cadência Foi, hein? de quebrar ciclos, né? Exatamente. Eu acho que eu talvez possa ser uma experiência comum de… Eu acho que tem uma coisa talvez que seja importante, que é o seguinte: eu não tinha consciência da violência racial quando eu vivia na periferia. Na minha periferia, no Jardim da Abril, por exemplo, não existia essa coisa do negro, do branco. As pessoas estão como co-irmanadas. Sim. Estão na mesma situação, mesma convivência. A violência racial me chega numa experiência de borda. Então, quando eu começo a frequentar outras classes sociais, e aí eu entendo que, por exemplo, existia uma exotização em torno da minha figura no colégio, porque eu era uma das 4 alunas negras dessa escola. Sim. Todas as outras pessoas negras estavam em condição de subalternidade, limpando, lavando e tudo mais. É o comum até hoje, né? Exatamente. É o comum até hoje. É o comum até hoje. E aí eu vou entendendo que tem isso… Sabe A Vida é Bela, do Roberto Benigni? Sim. Eu cresço mais ou menos nesse lugar. Eu lembro que eu tinha uns 14 anos, eu falei, gente, se eu quiser ser astronauta, ir pra NASA, estudar lá nos Estados Unidos, eu sei que a minha mãe vai dar um jeito e eu vou conseguir estudar na NASA. Dona Sônia! Sônia, maravilhosa, entendeu? Olha. E seu Gilberto vai estar junto, vai Exatamente. O meu primeiro dia de aula que eu fui dar na USP, o meu pai saiu de São Pedro, de carro, dirigiu 230 quilômetros e me deixou na porta do teatro de container, que era uma disciplina que chamava… Lugar das Performances, Produção Partilhada do Conhecimento, no meio da Luz, né? O bairro conhecido como Cracolândia. Sim. E porque a ideia também é que fosse uma disciplina ativista, as pessoas podiam entrar e emitir opinião. Tinha muita gente do entorno que participava, fazia perguntas e tal. E ele não queria que eu andasse de ônibus pro meu primeiro dia de aula. Então, ele viajou 230 quilômetros, me deixou e voltou. Cuidado de pai. Então, tem alguma coisa do… Desculpe, bati no microfone. Tem alguma coisa do fabular mundos impossíveis. É isso que faz com que a gente não corresponda à expectativa de raça e gênero que é depositada sobre a nossa pele, sobre a nossa genitália.
né? Tem um psiquiatra martiniquense que chama Frantz Fanon, no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, que ele fala sobre a epidermização da inferioridade. Então, eu, de certa maneira, aprendi a conviver com olhares, por exemplo, na PUC São Paulo, sou professora há 14 anos. Eu acho isso muito importante. Eu te peço, assim, porque vai ter gente que vai escutar isso aqui e que não consegue entender certos termos. Isso é tão importante que repete isso em palavras bem simples para as pessoas entenderem. Acho muito importante esse conceito do Fanon. A epidermização da inferioridade tem a ver exatamente com essa expectativa que recai sobre a figura da pessoa racializada. Então, uma coisa que é importante a gente entender é que todas as pessoas são racializadas, todas as pessoas têm raça. Sim. Então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, reconhece que a população brasileira se divide em 5 raças. Somos as pessoas pardas, brancas, e eu vou falar numa ordem que é a ordem do contingente populacional. Sim. Majoritariamente, pessoas pardas. Tá. Depois, pessoas brancas, pessoas pretas, pessoas amarelas e indígenas, ou indígenas e amarelas. Precisamos ver esse número. Sim. Mas é uma diferença percentual bastante próxima de pessoas amarelas e indígenas. As pessoas negras são aquelas pretas e pardas. Sim. Então, Z, preta, se autodeclara preta. Eu me autodeclaro parda. E por que essa autodeclaração é importante? Porque existe, no Brasil, o racismo é fenotípico. Quer dizer que ele se volta contra as suas características físicas. Exatamente. Quanto mais próximo você estiver do ideal de brancura, mais tolerada será a sua presença. Nesse sentido, a minha presença é mais tolerada do que a minha. A dizer. Exatamente. Isso é muito importante ser falado. E por que é importante a autodeclaração? Porque se as pessoas pretas sofrem mais violência, isso vai informar as políticas públicas. As políticas públicas precisam chegar para as pessoas que estão sofrendo mais violência, porque tem uma urgência, que é a urgência da própria vida. E muita gente não entende isso. Eu estava conversando outro dia com uma moça que trabalha num colégio particular. Ela é preta retinta, mais escura do que eu. E ela falou para mim, eu não aceito esse negócio de cotas. E eu, mas por que você não aceita o negócio de cotas? Aí ela falou, não, porque assim, como que eu vou falar? Eu vejo os meninos aqui pra lá e pra cá. Como que eu vou falar que os meninos pretos não sabem, tem menos inteligência que os brancos, precisa de uma ajuda para entrar na universidade? Eu falei, não, mas as cotas, o objetivo não é esse. Inteligentes todos nós somos. As cotas, elas é uma reparação histórica. Né? E aí eu comecei a falar sobre a história, nós ficamos simplesmente 300 anos sem poder estudar, os pretos eles foram simplesmente libertos, né? Soltos, como bichos. Ao Deus dará. A Deus dará. Então, é preciso entender que as cotas é uma reparação que a gente precisa, que a gente está muito mais atrasado do que a pessoa que tem acesso. E ainda continua essa dificuldade, porque você é julgado pela sua cor da pele, e não adianta me falar em que meritocracia é simplesmente, mas se ele se esforçar, uma pessoa preta precisa se esforçar muito mais, ainda mais uma pessoa preta de periferia, muito mais do que uma pessoa, onde muitas pessoas não entendem e falam do privilégio branco, né? Da branquitude. Não é sobre mimimi, é sobre história. Exato. Sabe? E as pessoas precisam entender. E o que eu sinto falta, eu acho que você vai conseguir me falar muito melhor sobre isso, desse alcance dessas pessoas, porque ela é uma pessoa preta que trabalha há 15 anos na portaria da escola, mas não entende sobre as cotas. Você entende esse problema? É um problemão para mim isso. Problemão, eu já briguei sobre isso. Então, bora lá falar sobre cotas e meritocracia com pessoas que vivem
desigualdades profundas. Como é que pode ser isso na sociedade? Para ser claro, para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre o que é esse sistema de cotas, né? Por que foi chamado esse sistema? Qual a necessidade dele, né? E muita gente não entende. E aí você está me falando que uma pessoa preta não consegue entender. E eu já tive discussões acaloradas com pessoas sobre isso. E foi interessante. Sobre a necessidade. E foi interessante que ela falou assim: ah, é isso? Você entende que ela trabalha numa escola e ela não teve esse alcance? Sim. Esse é isso significa que o racismo venceu nesse espaço, como venceu em todos os espaços no Brasil. Então, nós dizemos que no Brasil o racismo é estrutural por conta do nosso passado Sim. colonial. E aí a grande pergunta é, bom, se a estrutura brasileira é racista, como é que o racismo se manifesta? O racismo se manifesta por meio da atuação das suas instituições. Sim. Quais instituições no Brasil são racistas? Todas. Absolutamente todas. Então, estamos falando do sistema judiciário, estamos falando do hospital, quando a gente pensa, por exemplo, na violência obstétrica, que alcança de modo prioritário as mulheres negras, mulheres e pessoas gestantes negras e não Gente, brancas. A gente vai falar sobre isso. Eu quero falar muito sobre isso. Desculpa. E a escola, ela reproduz um sistema que em alguns estudos da gringa chamam de school to prison. Então, a escola reproduz esse sistema prisional que pune prioritariamente crianças e pessoas adolescentes negras. De que maneira? Baixa expectativa em relação ao desempenho escolar. Aliás, tem uma figura para vocês convidarem, Jussara Santos. Jussara Santos escreveu um livro que chama Democratizando o Colo. Então, a experiência democratizando o colo. O colo. Colo, mãe, colo. Uhum. Por quê? A experiência dela como professora na educação pública é de que as crianças negras são deixadas mais tempo chorando no berço, nas creches. São trocadas por último. Então, a violência racial, ela vai nos buscar, estávamos falando sobre reparação, a violência racial vai nos buscar no útero. Vai. Condena o binômio, a pessoa que ousa nascer e a pessoa que ousa parir. Porque quando a violência obstétrica, estamos falando do binômio gestante bebê. Sim. Depois dessa cena original, desse trauma original, isso nunca mais vai acabar. Nem quando essa pessoa morrer. Quem tem direito ao luto? Nós estamos tão habituadas a essas imagens de controle que é ligar o noticiário e tem o rosto de uma mãe lavado em desespero porque mataram meu filho. E aí o quê? Natação à noite. Natação à tarde, né? Tem uma entrada do Diário do Kafka que fala isso. Que estourou uma guerra, natação à tarde. Isso é tão absolutamente habitual. O direito à memória. Qual é a sua origem? De onde você veio, Zê? Suas pessoas não faz nem ideia. O apagamento, né? E olha nós sofremos. E olha que interessante a coisa do apagamento. O meu companheiro, Tiago, agora eu vou falar o nome de todos os familiares. É isso aí, Tiago. E fala o nome do filho. Antônio. Muito bom. O Tiago me deu um dia de presente do Dia dos Namorados, aquele teste de ancestralidade. Sim. Que legal. E eu descobri que a minha genética é majoritariamente europeia. Então, só para dizer sobre essa ideia de essa biologização, né? Então, assim, bom, as pessoas que têm uma pele… Eu falei, gente, primeiro, eu odiei o resultado, né? Eu falei, tá, e o que eu faço com isso agora? Aqui. Tá errado, não é possível um negócio desse. Porque qual o problema? O que aconteceu com os chocolates, entendeu? As lingeries no dia dos namorados. Me deu um teste genético. E agora eu tenho essa origem… Eu passo raiva. É pra eu passar raiva, não é possível. Então, como é um disparate a coisa do racismo. Porque não existe nenhuma determinação biológica na raça.
A gente faz um teste genético, um exame de sangue, não consta lá que se a pessoa é negra ou branca. Gente, eu tenho uma doença rara. Eu tomo sangue, eu faço transfusão de sangue. Cada vez que eu olho para uma bolsa, como é que você sabe quem é essa pessoa? Exato. Eu olho e só agradeço. Esse sangue, gente. Se vocês tivessem todo mundo que lidar com sangue entrando de um ser que você não conhece na sua veia, você entender muito bem que essa racialização é um absurdo, uma loucura. Exato. Loucura. E é esse raciocínio biológico que a Sim. gente aprende a reproduzir de maneira irrefletida. É uma eugenia, né? É uma tese racista, Exato. nazista. Aí a pessoa vai falar, esse sangue é de um negão, eu não quero. Como? Pois é. Pois é. Você entendeu? Isso Então- acontece, como eu dizia, nas instituições, porque a minha mãe, 50 anos de medicina e ainda escutando, eu quero falar com a médica. Oh, Eu sou a médica. Não, mas eu não. quero ser atendida pela médica. Mas não tem outra médica? Porque, né, a biologia, ela é biologizante. Isso acontece com raça e isso acontece com gênero também. Gênero, sim. Eu tenho um orientando, o KJ, que é um homem trans, né, negro, também nascido na periferia de Carapicuíba. E ele conta essa história de que ele é nascido uma pessoa intersexo, só que até poucos anos atrás, uma pessoa nascida intersexo devia sofrer uma cirurgia de determinada. designação de gênero ali num conluio entre a equipe médica e a família. Então, olha, tem um pênis, mas não é o caso de KJ, porque eu não tenho essas especificidades, não conheço. Mas um outro Sim. caso, né? Sim. Então, tem pênis, ovário, tal, o que é? Não, vai ser menino. E aí, no caso específico de KJ, decidiu-se que seria uma menina. Então, foi feita uma terapia hormonal e, de repente, ele diz, eu sou um menino e precisa fazer uma terapia de reversão. Meu. Então, é esse tipo de violência. Por quê? Porque a nossa sociedade não tolera uma pessoa intersexo. O hospital precisa dizer na declaração de nascido vivo se está entregando para a sociedade um menino ou uma menina. Só tem essas duas opções. E é de uma ignorância abissal. Muita limitação. Ou é X ou é Y? No caso, X e Y. É muita limitação. E a gente fica restrito a isso. E leva muito tempo de discussões, né? De bate-boca na sociedade, de coisas simples que dá para resolver, né? Que, por favor, eu acho que já era para ter resolvido muita coisa. Mas fica naquele negócio, porque daí entra a parte de moral, né? Vem de, olha... Mas é uma questão moral porque é uma determinação do sistema capitalista. Então, como é que o sistema capitalista organiza a reprodução social? Temos mulheres e temos homens. Mulheres são todas as pessoas nascidas com vagina, homens são todas as pessoas nascidas com pênis. Por quê? Eu preciso que uma pessoa fique no ambiente doméstico, na casa. Então vai ser a mulher. É assim que o capitalismo... Por que precisa alguém na casa? Porque a força de trabalho passa pela casa para ser, que é o centro de cuidado planetário, para ser alimentada, vestida, descansada e voltar no dia seguinte para mais uma jornada de exploração. Exatamente. Exatamente. Agora, eu queria voltar àquele assunto. Voltar, não. Pegar aquele gancho, porque a gente vai falar de muita coisa, gente. Eu vou dar ganchos hoje pra gente. A gente vai falar sobre o seu livro. Seu livro. Sim, a gente vai falar sobre violência também, violência feminina, os feminicídios. Mas agora eu queria perguntar a você sobre o ciparto. O que que é uma novidade pra mim. Pra mim também. Ainda bem, pesquisando sobre você, eu descobri este planeta. Esse mundo, né? Vamos lá. Pois é o CIAPARTO, que é o CIAPARTO, que é o Simpósio Internacional de Assistência ao Parto. Então, como é que eu descubro o CIAPARTO? Essa história é boa, fiquem com a gente. Adoro. Maravilhosa. É isso. Fiquem com a gente. Já estou me integrando à equipe. É isso aí. Tiago! Cadê o Tiago? Contratado. O CIAPARTO. Então, eu estava gestante de 36 semanas e entrei numa loja para comprar uma calcinha com... para segurar a barriga, com suporte. E aí, a dona da loja, uma mulher branca, disse assim, você tá quase parindo, de quantas semanas você vai parir com quem?
E aí, uma dessas lojas de bairro, no bairro onde eu morava. E aí eu disse assim, olha, eu abri o caderninho, escolhi um ginecologista obstetra do plano de saúde e tô passando com ele, tô muito feliz e tal. Aí ela ficou assim, assustadíssima e disse, passe amanhã na loja que eu vou deixar alguma coisa aqui pra você. E aí eu passei no dia seguinte e a vendedora falou, olha, minha patroa deixou esse DVD pra você, que era o DVD do Renascimento do Parto. Que é uma série documental, se eu não me engano, são 3 documentários. Acho que tá no Netflix, se não me engano. E que vai falar exatamente sobre a violência obstétrica, que no Brasil é uma epidemia. Então, cerca de 95% dos partos no Brasil são cirurgias agendadas e Sim. muitas vezes desnecessárias, né? Sim. Porque hoje já se pode fazer uma cesariana em 6 minutos. E uma mulher ou uma pessoa gestante que entra em trabalho de parto pode ficar dias. Então, pensando na lógica do capital, é melhor que, né, se faça então essa intervenção cirúrgica. E aí eu descobri, assistindo ao documentário, que o discurso do meu ginecologista obstetra era um discurso cesarista. Como é que eu descobri isso? Porque passei em uma consulta e a secretária dele tinha ido almoçar e estava a mulher dele tomando nota dos horários e tal. E ela era médica instrumentadora. E ela disse assim, estarei no seu parto. Dia 14 de, sei lá, novembro. Eu disse, Como assim? ela sabe o dia do meu parto. Então, o nascimento do Antônio estava agendado. Outras coisas que e a gente, como é importante, né, a circulação da informação. Outras coisas, por exemplo, que o documentário ensina. Eu dizia assim, eu quero ter um parto normal. E ele dizia assim, se tudo der certo, o que a gente aprende quando a gente começa a estudar a humanização do parto, e o Se Há Parto é sobre isso, é que a expectativa é que as pessoas, mulheres e pessoas gestantes, tenham um parto normal. Sabemos parir, né? A cirurgia, ela seria o natural, né? Exatamente, ela é quando existe alguma ocorrência exigente de uma intervenção. E são muitas ocorrências exigentes de intervenção. A cesárea salva vidas, ainda bem que ela existe, sim. não é sobre isso. Foi o meu né? caso, eu tive cesárea. E a humanização do parto, as pessoas acham que humanização do parto é o quê? Comer placenta, abraçar árvore, parir ouvindo Maria Bethânia. Não é isso. Que seria maravilhoso, né? Também. Seria ótimo. Maria Bethânia. Pode ser, né? Pode ser também. Vamos lá com Maria Bethânia também, mas… Mas ser. não é sobre isso. Não é sobre isso. Humanização da assistência ao parto significa baseado em evidências científicas. Se ligou? Entendeu? É isso. Viu? Como Existem é que é? algumas evidências científicas que não nos alcançam. Por exemplo, eu estou gestante do Antônio, depois eu quero saber o seu caso. Tá. O caso é Lorena? Lorena. Lorena, o caso do nascimento da Lorena. Você também é mãe. O meu é um curta-metragem. Minha filha foi espirrada. Cara, Tossiu, eu cheguei espirrou. com ela no hospital nascida. A famosa parideira. Ai, que maravilha, né? A primeira foi assim? O primeiro e única. Única. Somos mães de crianças únicas? Únicas. Sim. Únicas. Então, me perdi completamente. Se há parto, as as mulheres, o parto, então, a por exemplo, cesárea, as evidências científicas. Tá. O DVD, é boa, porque gente. eu também me perdi, o DVD, hein? o DVD. Não, nem Aí, fala. nesse DVD… Mulher em menopausa, eu esqueço tudo. Não. Mas agora… Foi, ó. correndinho. DVD. No DVD tinha uma parteira. Ana Cristina Duarte. E eu falei, assistimos o Renascimento do Parto. E o meu companheiro, eu falei, eu quero parir com ela. Mandei uma mensagem no Facebook e pensei, ou ela não vai responder, ou vai ser um dinheiro que eu não posso pagar. Nenhuma coisa, nem outra, né? Ela tinha, o Gama ficava na Vila Madalena, passei em consulta e disse, olá, tudo bem? Eu estava com 34 semanas. Disse, quero ter um parto normal hospitalar. E aí ela disse assim, por que você quer um parto hospitalar? Eu disse, porque me sinto mais segura. Ela me deu um bocado de livro.
Falou assim, ó, vai estudar. Porque a porcentagem de intercorrências no hospital ou no parto domiciliar é exatamente a mesma, que se não me engano é o de 1%. Sério isso? Então não tem razão de ser, salvo casos que não podem ser domiciliares. Há casos que não podem ser domiciliares. Sim. Por exemplo, uma mulher com diabetes gestacional. Gestação de risco, De risco. né? Com miomas também? Eu não sei. Aí eu já, são especificidades sim, médicas. Aí a gente tem que chamar a dona Sônia. Dona Sônia, dá um oi pra nós. E A gente depois vai pôr a resposta da doutora Sônia. Exatamente. Doutora Sônia. Sônia. Por favor, corrigindo, doutora Aliás, vamos Sônia. aproveitar também e abrir aqui um momento enquete. Você que está assistindo aí, você mulher, como foi o seu parto? Você foi induzida, por acaso, a essa ideia de fazer uma cesariana? Escreva Você aí. conseguiu fazer um parto normal? Você teve em casa ou no hospital? Fala aí pra gente. boa. Ótimo. É muito importante essa reflexão, porque diz respeito aos direitos, né? Direitos reprodutivos. E aí eu falei, tá bom, então eu estudei tudo Estudou. aquilo. Eu desapareci do consultório do meu consultório. ginecologista e obstetra. Doutor Fulano. O doutor fulaninho. E aí, eu tive um parto, então, que começa um parto domiciliar. E aí, eu disse assim, gente, que horas que vai nascer? Porque a doula, ela ficava na banheira assim. E aí, quando a água esfriava, ela acordava, trocava. E assim, horas, 20 horas. Ai, Eu sou uma meu total Deus. ignorante desses partos, assim, feitos em casa. Então, quer dizer que você ficou em casa, uma pessoa. numa banheira, o Foi- tempo todo? então, Como é que funciona? Quando a gente fala que a humanização é baseada em evidências, eu tive uma Sim. doula que ia na minha casa, porque como eu estava próxima de parir, ela ia na minha casa quase todos os dias e me explicava o que ia acontecer, do ponto de vista fisiológico. Ela via dilatação, se tinha dilatação, essas coisas? Não. Não. A doula, ela é uma pessoa que se mantém ao lado, se eu não me engano, etimologicamente Aham. significa essa pessoa que permanece ao lado. E ela pode fazer manobras, oferecer um tipo de suporte para alívio da dor. E como essa doula, Fabiola Kassab. Fabiola! E ela, por exemplo, ela faz massagem. E aí ela me explicava. Ela falou assim: olha, vai ter um momento que você fala, chega, eu não aguento mais. E lá. Essa criança não vem! E aí a gente. É dor, né, A gente? gente É dor. não vai te escutar. E você precisa entender. E eu cheguei a esse momento que eu falei: Você falou a senha, socorro! tá todo mundo dormindo! E eu tô aqui nessa banheira, a água tá gelada, eu quero ir embora. Todo mundo. Aí a parteira Ana Cristina chegou, né? Que é diferente da doula, então. É diferente da doula. Ai. É é a a parteira. parteira. A Ah, é a parteira parteira. que é uma obstetriz, né? Existe Certo. uma faculdade de obstetrícia na Universidade de São Paulo. Ela é que pode ver a dilatação, Certo. né? E que vai acompanhando os sinais vitais do bebê e tudo mais. E aí eu perguntei pra Ana Cristina Duarte, eu falei, e aí? E vai nascer que horas? Aí ela falou, olha… Você tá bem, o bebê tá bem, não sei, mas 10 horas, 12 horas, o quê? Você acredita em Deus? Então conversa Eu com falei, ele não. que ele deve saber. Eu quero ir embora, eu quero ir pro hospital. Então, assim, todo parto domiciliar precisa obrigatoriamente ter um plano B, que é uma Sim. equipe que vai te acompanhar em caso de transferência. Por que é importante pensar nessa equipe? Porque o parto normal, o parto domiciliar é visto como uma aberração. Né? As pessoas, assim, não têm entendimento, tem muito preconceito. Então, é muito comum que mulheres e pessoas gestantes transferidas de parto domiciliar para o hospital sofram violências no hospital. Ah, agora que deu tudo Agora errado. você veio, né? Agora você Agora veio. apertou o bagulho e aí você veio, né? E tanto que comigo aconteceu isso. Eu pedi a transferência, minha equipe me recebeu, mas a única pessoa da equipe que não era da humanização era o anestesista. Quando a parteira estava ali conversando com a obstetra, com a médica, com a ginecologista obstetra que eu já conhecia do plano B, ele foi lá e me deu uma hack. E aí, o que você fez? Meu Deus, todo um trabalho. Hack é uma anestesia
que é anestesia da cintura pra baixo. Exato. Né? Exatamente. Ou seja, você não domina mais nada. Nada. Você não Aí vai eu- fazer força. Aí o que que fizeram? Me amarraram numa banqueta em cima da cama. Ai, gente, eu vou contar essa cena, vou. Só se você quiser. Na cama me amarraram numa banqueta, porque aí eu já não tinha os movimentos da cintura pra baixo. E aí tinha, assim, 5 pessoas com uma lanterna, assim, na minha vagina, e falava assim: bom, faça uma força como se você quisesse fazer cocô. E aí eu, gente, mas você faz a força e você não sabe, consegue não sente, Não sente. né? É. E aí eu ia acompanhando pelo olhar das pessoas a evolução. Aí tava assim, Ih, agora vai. meu Deus! Aí a Ana Cristina, né, fala assim: e aí, Thiago, vai pegar ou não vai pegar? A criança. Aí eu falei: bom, tá nascendo, né? Ele, ai, luvas. Ela, que luva? A mão tá limpa? Então bora. Claro, né, todo mundo tava Sim. com… enfim. E aí ele recebe o Antônio e aí a Ana Cristina diz assim: agora joga no peito da Maria. E jogou, a doula já foi… Gente, tá parecendo jogo de futebol. E eu imaginando. Ai, joga no peito. cabecinha, coroa. É o Antônio, vem, Antônio. É Antônio, peteca? vem. Não é Então, peteca? Pá. a gente não sabia, né, o sexo. Não sabia o sexo. Vocês não sabiam. Não, e aí Ai, eu lembro que aí gente. ele jogou, eu fiquei assim, né? Eu fiquei em O choque. que eu faço agora? Porque essa coisa, você falou do instinto materno, eu não tive nenhuma relação com a minha barriga. Eu lembro que o Thiago falava: vamos colocar música. E aí eu colocava o fone, assim, de ouvido na barriga. Aí ele, Maria, bem a contragosto, ele, Maria, tem que colocar no aparelho, não adianta você só colocar o fone. Eu, tá bom, é a música. E aí quando jogou aquele bebê no meu colo, eu fiquei assim. E aí a Ana Cristina: você não quer saber se é menino ou menina? Eu, Deixa eu ver quem que é aqui. E aí Pô, também depois… você tá num turbilhão maluco ali É. de dor, de hormônio, cara. Agora, E aí começa a série de violências no hospital, né? Por exemplo, eu já tinha aprendido com a minha doula que o mecônio… Mecônio, o primeiro Mecônio. cocôzinho que a criança faz. Exato. O mecônio, ele não é necessariamente um sinal desesperador, né? Porque são as desculpas que as figuras médicas usam para induzir a cesariana. Tem mecônio. Dentro, ainda. Ainda dentro, né? dentro. Ou tem sofrimento que querem… Aí eu tô me remetendo ainda às minhas experiências com o meu ginecologista e obstetra. sim. Que uma outra coisa que ele fazia que me Tradicionais. deixava muito ansiosa era toda consulta ele fazia ultrassom. E aí eu, gente, mas será que isso não é invasivo Demais. pro bebê, as ondas magnéticas e tal? E aí, bom, uma vez parida no hospital, a primeira coisa que elas me disseram é que teria que ficar 3 dias. E aí eu disse: mas eu tive um parto normal? Por que eu tenho que ficar 3 dias? Não, tem que ficar 3 dias e tal. E eu falei: eu me recuso. Me obrigaram a assinar um termo de responsabilidade para poder sair e tudo mais. Eu aprendi também que o vernix, eu falei do mecônio, mas eu queria falar do vernix, né? Que é a melequinha que o bebê nasce, ele protege essa criança da hipotermia. Então, habitualmente, a gente não tira o bebê do útero e joga embaixo da água e lava. Sim. Então, o que eu tinha aprendido na humanização é que assim, o Antônio vai chegar, a gente vai vestir ele sujinho mesmo, né, com o vernix, e depois no dia seguinte ele toma banho. E aí o que acontecia no hospital é que a enfermeira entrava: posso lavar? Posso dar banho? Mas eu não posso passar um algodãozinho na cara. Mas como é que eu vou pôr a roupa que você trouxe no bebê Olha as sujo? preocupações, Querida, né? põe a roupa nele do jeito que ele estiver. Outra coisa, o colírio de prata. O colírio de prata, que habitualmente é pingado protocolarmente em todo bebê, ele tem uma função, que é evitar que a criança sofra de cegueira congênita quando passar pelo canal vaginal, se a mãe testar positivo para sífilis. Se ela não testou positivo, não tem porquê. E tem uma série de complicações, né, do colírio de prata, que você pode causar uma conjuntivite, né? Enfim, teve casos, por exemplo, de uma enfermeira que pegou uma outra coisa e pingou erroneamente na criança e a criança ficou cega. Foi uma notícia que correu o Brasil. Então, assim, é importante que a gente possa se assenhorar do que existe de evidência científica na circunstância do parto, até porque existe uma proteção legal, que é o plano de parto, quando a gente pode dizer o que a gente quer e não quer que aconteça, né? Ou seja, você sofreu
violência obstétrica. Exato. Mesmo tendo planejado um parto humanizado, você acabou caindo na situação do hospital e passando por uma situação que você não queria, uma hack e outros, né, em sequência. Sim. E aí eu tava em êxtase olhando você, porque, como minha filha, vou contar em 3 segundos, porque é gigantesca a história. Tô em casa, contração, não sei o quê, catinha do filho, né? Aí eu falei assim, tá esquisito. Isso esquisito às 6. Eu tava indo todo dia pra ver se tinha dilatação. Não tinha. Esquisito. Eu tinha saído às 2 da tarde da médica com o pai da minha filha. Nada. Aí, às 6 e pouco, começou assim. Falei, parece que eu tô com vontade de fazer cocô. Eu falei, não é. Aí, 6h15, eu falei, parece que tá esquisito. Eu tenho um limiar de dor bom. Eu falei com a médica, uma médica francesa, figura maluca, a doutora Marie, francesa, maluca, boa pra caramba. Aí ela falou assim, não, fica tranquila, porque você pode estar entrando em trabalho de parto, mas pode demorar horas. Beleza, é nóis. 15:07. Eu adorei o sotaque. Queremos ouvir mais a Marie. Se qualquer coisa, se apertar, você me liga. 15:07, falei, doutora Marie, tá punk, eu acho que tá aumentando. Então, vem pra cá, mas fica tranquila, qualquer coisa, volta pra casa, fica no banheiro, não vai pro hospital, que não sei o quê. Eu falei, tá bom. Eu tô imaginando a Marie agora. Ela parece o Jacan, né? Doutora Marie. Ela deve ser parente. Doutora Marie maravilhosa. Doidinha, médica maravilhosa. Eu adorei a Marie. Essa aqui, Cara, pelo menos, eu adorei. Vamos ver. Chamei o pai da minha filha. O pai da minha filha tava lá numa quinta-feira à noite, em São Paulo. Ele chega, entra na garagem. Quando ele chegou, entrou na garagem, ele já tinha tido 2 filhas de cesariana marcada, porque tinha sido necessário, enfim. É uma pessoa que não pode falar sangue, que ele faz... Eu entrei no carro e já estava urrando de dor. Em 45 minutos, foi uma progressão geométrica da dor. Eu entrei no carro, olhei pra ele e falei assim, eu vou gritar? É assim? Você dirige. E ele, no meio do caminho, eu urrava. Ele, o que eu faço, doutora Marie? Ela tá urrando de dor. Fala aqui, doutora. Fala agora. Vem Agora pra que eu cá. doutora Marie. Não, vem pra cá. Nós estamos aqui. Vem pra cá atrás, Jaqueline. Não. E a gente foi. Nós vamos pro hospital. Não, vem pra cá. Não pode ser. Cheguei lá. Quando eu entrei lá... Lá é o consultório? No consultório, que era um sobradinho. Eu sentei no sofá, tendo contração, olha lá, na escada, assim, maluca, esperando. Ela falou, passou, vem. Me puxou. Quando eu entrei na sala, que eu abaixei calcinha, que abri a perna, ela falou, meu Deus do céu, não tem tempo, vai nascer. Eu falei, Eu falei, beleza. Falei, melhor aqui do que na rua, doutora Marie, é nóis. Já chegou coroada. Olha, cara, aí pá, explodiu lá, a água, tudo em cima dela. Ela falou, segura. Ela conseguiu, com o que ela tinha ali, dar uma microanestesia, assim. Ela falou, agora faz força. Eu fiz. Ela nasceu. Ela espirrou, nasceu. Ou seja, aí ela conseguiu cortar o cordão, enrolou o cordão nela, pegou um monte de lençol. Ela ficou com a babinha, que eu esqueci o nome, como é que é? Vernix. Vernix, ou verniz. A minha filha ficou com o vernizinho dela. Olha que felicidade! Porque ela foi enrolada assim até o hospital. No hospital, todo mundo olhava assim, falava assim. E eu assim, ó. Porque tava doidona dos hormônios, né? E é tudo muito perfeito, né? Quando você consegue ter um parto normal, né? Os hormônios vão se ajustando e você não sente tanta dor depois, tudo vai pro lugar, maravilhoso. Foi uma dádiva, né, esse parto. Mas enfim, no hospital todos olhavam pra cara da doutora Marie e falavam, essa médica comeu bola. E não foi. Exato. E não foi. Então foi uma exatamente. Maravilha. E a minha filha foi envolvida nesse Vernix. Porque é uma indústria, né, de bebê. É indústria, tanta coisa envolvida. E deu né? tudo muito certo. Graças a Deus eu não tinha problema, eu tive uma gravidez tranquilérrima, excelente, contra as expectativas, porque todo mundo falava assim, nossa, eu tenho 60, minha filha tem 28. Então, né, 29 anos atrás. Todo mundo falava assim, sua primeira filha? Vai ser difícil. Eu tava velha, com 31. Sim. Eu tive com 38. Tava velha com 31. O Antônio nasceu com 35. Naquela época eu era velha pra ter filhos, 31. Sim. Conta lá a sua história. A minha história é assim, né? Cesárea, eu tive eu esqueci o nome da dermatite gestacional. Então, do 3º mês em diante,
Comecei ferida no corpo inteiro. Virei um palito, que era só barriga, e tinha muitos miomas. Então, teve que Nossa. ser Uhum. cesárea, entendeu? Mas assim, tudo certinho também, porque pressão ótima. Então, pra mim foi tranquilo, apesar dessa Sim. dermatite que eu agora esqueci. E aí, assim, o doutor falou pra mim assim, quando ela nascer, essa coceira vai passar. Porque a coceira era infernal. Começava, tipo, 6 horas da tarde e eu passava a noite coçando, carne viva, pele inteira, Era quase uma reação alérgica ao feto, ao alguma feto. proteína, alguma coisa do feto. Deu uma alteração no fígado, né, nos Mas você exames. teve pré-eclâmpsia ou eclâmpsia? Não. Nada. Foi assim, foi muito tranquilo, só que o parto, né? Sim. Mas antes, nossa, é assim, muita coceira. E eu fiquei com a pele toda em carne viva, os pés, então, não conseguia colocar. Era só chinelo, não dava pra colocar meia, tênis. E aí ela nasceu, acabou a coceira. Eu passava a noite com gelo, eu fazia gelo durante o dia, e à noite passando gelo, enfiando os pés dentro do. Era uma coceira ardida, era uma coisa incontrolável, com os pés dentro do gelo, talco, né? Porque não podia ter nenhum remédio, então era talco e ventilador em cima de mim. Uma coisa absurda, assim. Mas ela nasceu bem e foi só cesárea, mas eu queria muito ter tido parto normal, porque a minha mãe era parideira, né? Minha mãe falava assim que ela cuspia, que nem você, espirrava e nem nascia. Meus irmãos, eu nasci dentro de casa, então assim, era mais comum, né? Aí Sim. depois virou essa indústria de bebê, que eu falo que é indústria, todo mundo com horarinho marcado, tudo certinho. Vamos colocar a gente no mundo. E o que eu acho importante para nossa audiência dizer a partir dessas diferentes experiências de parto é que não podemos reproduzir essa lógica classificatória e hierárquica do capitalismo racial de Uhum. base colonial. Então não significa que existam experiências melhores ou piores, Sim. né? Uhum. Quem teve normal, Sim. A questão é, se você ter ou não ter os seus direitos respeitados e ter ou não ter acesso às evidências científicas, aquilo que a ciência já produziu em prol do nascimento, né? Essa expectativa de que todas as pessoas gestantes possam sofrer essa Ter um acesso a um experiência. cardápio científico de opções, de Exato. como levar, como conduzir uma gravidez, como decidir o seu parto, né? Que seja uma decisão, né? Uma decisão informada, né? É, uma decisão informada. Então, aí eu queria que você falasse um pouquinho, então, da estrutura do CIA Parto, que é um congresso que, pelo que eu percebi, que eu aprendi hoje, que é gigantesco, né? E que trazem pessoas todas da área científica, médica, acho que talvez doulas também, parteiras, né? Para esse congresso, esse simpósio de troca de ideias e informações científicas, né? Você fala um pouquinho pra gente, por favor? Sim, se eu não me engano, o CIA Parto é o simpósio dedicado à assistência ao parto mais importante da América Latina. Estamos caminhando para a 12ª ou 13ª edição, não tenho exatamente esse número. E eu chego ao CIA Parto porque, de fato, ele foi idealizado pela Ana Cristina Duarte, que é essa parteira que eu assisti no documentário do Netflix, pari com ela. E em 2018, então, o CIA Parto decide homenagear Marielle Franco e oferecer 100 bolsas integrais para mulheres negras, desde que mulheres que trabalhassem no sistema público de saúde, né, no SUS, atendendo outras pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, fui convidada como redatora geral para escrever um discurso que foi lido para a Aniele Franco, foi lido para os pais da Marielle. Para marcar, então, esse reconhecimento de que é preciso informar a assistência ao parto sobre as especificidades que são sofridas por pessoas negras durante o ciclo gravídico puerperal. Então, bom, a gente falou uma coisa importante. Falamos que não existe nenhum dado biológico que determine a diferença racial. Então, por que, por exemplo, pensar
na saúde da população negra, se não existe nada biológico. Porque o Fanon também vai empregar um outro conceito, que é o de sociogênese. Então, existe alguma coisa que é do social, que é inscrita na nossa experiência genética. Então, eu falava, por exemplo, de eclâmpsia e pré-eclâmpsia, porque mulheres e pessoas gestantes negras têm maior probabilidade de desenvolver a eclâmpsia e a pré-eclâmpsia. E por quê? Por conta de determinantes sociais em saúde. Então, saber que você vai parir uma criança negra num mundo que odeia as pessoas negras, né? Saber que você não tem uma maternidade, por exemplo, de referência. Saber que você pode chegar ao hospital e não receber assistência devida, porque a eclâmpsia, ela é um quadro que também se manifesta a partir do aumento da pressão arterial. Sim. Então, são situações, né, que acabam determinando essa experiência, que é uma experiência racializada, Sim. que vai alcançar prioritariamente mulheres de determinados grupos raciais. Então, o CIAPARTO, ele é um congresso, um simpósio dedicado a pessoas profissionais de saúde, e o principal objetivo é debater as últimas atualizações. Então, há convidados internacionais. Então, quem são as pessoas profissionais que falam no CIAPARTO? Doulas, ginecologistas obstetras, fisioterapeutas, enfermeiras obstétricas, todas as pessoas presentes na cena de parto vão discutir, então, essas últimas evidências científicas. É um simpósio dedicado à atualização. Tá, eu tô vendo aqui, olha, para quem tá ouvindo aí, é CIAPARTO com S, ciaparto.com.br. Vai lá, procura que tem informações. É gigantesco esse congresso, fiquei muito interessada. Eu também fiquei. E agora eu queria colar já nesse assunto o seu livro, que é o Ginecológicas, Nascimento Negro para Além da Tragédia, que eu vi que está disponível porque eu pesquisei na livraria Africanidades. Se você se interessar, o livro dela, Ginecológicas, Nascimento Negro Além da Tragédia, está na livraria Africanidades, tá bom? Fala um pouquinho pra gente da sua pesquisa. Falo e agradeço muito esse espaço, é uma generosidade vocês mencionarem esse livro. Esse livro, ele surge de um relato que a minha mãe faz. Um relato quando apenas ela e a pessoa gestante eram as pessoas negras, e ela me conta essa cena. E eu fiquei absolutamente desorganizada. E para elaborar essa cena, eu voltei a estudar. Então, esse livro, ele é resultado do meu estágio, né, pós-doutoral. Então, para as pessoas que não estão na universidade, você faz a graduação, o mestrado e o doutorado é o seu último título. Sim. Então, Não existe pós-doutora. Agora tá valendo, agora vamos falar o que ela é, tá? Depois de tantos spoilers. Olha, ela é cientista Manda social. aí que olha, tem agora coisa. vou mandar bala, tá? A gente foge do lugar comum. Cientista social, doutora em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo e Paris Diderot, tá? Desculpa. Professora do programa de pós. Viu, Marie? Perdão. Marie. Não, E a fala na voz Marie. de Marie. Fala na voz Fala de com a Marie. voz da Marie. Marie. Paris Diderot. É isso aí, Marie. Doutora Marie, te amo. E é professora no programa de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da FEFELESH. Exato. USP. Desculpa. Não, imagina, eu só posso agradecer esse cartaz todo. E aí, eu então eu defendo o doutorado grávida. Do Antônio não sabia, estava grávida, ainda bem que eu não sabia, né? Porque tinha muitas emoções para lidar. E aí, minha mãe me conta essa cena que acontece no Sistema Único de Saúde. E eu digo, bom, para mim isso é um anúncio do ocaso civilizatório, como é que as pessoas continuam vivendo se coisas assim acontecem. Curiosamente, é a última página do livro, quando eu consigo contar essa história. Então, eu digo, vou fazer um pós-doutorado, que é chamamos de estágio pós-doutoral, e o resultado é esse livro que imagina todas as violências estatísticas previstas para uma mulher negra. E para uma pessoa gestante negra, né? Porque não apenas as mulheres gestam, homens trans podem gestar também. Temos barrigas solidárias, né? Quando a criança vai nascer e seguir para um outro núcleo familiar. Então, é isso, é uma experiência talvez de sensibilização, sabe? Eu queria
mostrar a agudeza da violência que nos acompanha. Talvez eu não tenha escrito esse livro para as pessoas negras, que são pessoas que já reconhecem todas aquelas cenas, mas para as pessoas brancas, né? Então, o livro é dividido em 3 capítulos: Nascer, Viver e Morrer. E aí, estatisticamente, eu vou contando as violências que acompanham as pessoas negras ao longo desse ciclo de vida, ciclos. Sim, e com toda essa sua experiência e bagagem, quais são os maiores desafios, na sua opinião, da maternidade para as mulheres negras? Porque a gente sabe que são muitos, né? Sim. Eu penso que, bom, os desafios, eles são inúmeros, porque, nossa, que difícil. É uma pergunta que eu imaginei que a resposta fosse mais acessível, né? E talvez ela não esteja tão acessível para mim, porque eu tive uma outra experiência de classe. Sim. Eu acho que isso é uma coisa que a gente fala pouco. Existe uma tendência à essencialização da pessoa negra, né? Então, como se nós vivêssemos as mesmas experiências, isso não é verdade. É Sim. importante que a gente fale também sobre isso. Então, eu penso que os desafios, talvez o desafio mais determinante da maternidade negra seja entregar uma criança para um mundo que odeia as pessoas negras. Então, eu sou mãe de uma criança branca. O Antônio é branco. Inclusive, quando eu disse isso no lançamento do livro, ele ficou muito bravo. Ele, por que você disse para as pessoas que eu sou branco? Eu falei, Antônio… E ele se apresenta como o quê? Pardo, mas ele é branco. Ele é branco. Ele diz, mas eu não sou tão branco. Eu falei, Antônio, o problema não é você ser branco. O seu avô é branco, seu pai é branco. O problema é você ser racista. Exatamente. É esse o problema, tá tudo bem. E você é branco, e é importante que você se reconheça nesse lugar, porque isso significa que você tem uma tarefa importantíssima. Isso não diminui as suas possibilidades de enfrentamento. Muito pelo contrário, a sua consciência vai ser determinante da sua raça. Então, você é uma criança branca. Agora, eu fico imaginando ser mãe de uma criança negra. E eu não sabia, né? Quando o Antônio nasceu. As características podem ser mas diversas. Uma amiga me fez essa pergunta. Você preferia que ele tivesse nascido negro? E aí, muito honestamente, eu disse… Eu não sei se essa é uma projeção possível, mas eu imagino sim que eu teria outras preocupações de outra ordem. Muito mais. E aí você fala sobre a maternidade negra, e aí, como eu disse, isso começa no ato do nascimento e nunca mais termina. Nunca mais termina. Exatamente. E onde é que a violência letal vai me alcançar? Ou alcançar o meu filho? Exatamente. E eu falo que o preto, ele se descobre como preto, né? Ele não sabe quando ele nasce que ele é preto. A sociedade sabe. Mas a pessoa, ele nasce 2 vezes. Porque na escola, ou no primeiro situação de racismo, de violência que a criança sofre, aí ela descobre que ela é preta. E eu descobri quando eu fui tomar sol com uma moça branca. E aí todo mundo começou a dar risada. A gente sentada, assim, ela me chamou pra tomar sol. E eu Você era menina? Eu era pequena, né? Eu coloquei meu biquininho, falei, ai, tô feliz, né? E aí todo mundo, ai, mas você é um tição, você tá tomando sol por quê? E pra mim foi um tormento, porque daí, daquele negócio foi uma piscininha de plástico que ela colocou, pra mim virou um tormento, porque eu fui embora pra casa chorando, né? Então, assim, a gente descobre que você é preto na escola ou normalmente na infância, né? Que são outras, nossa, é difícil, cada coisa que eu já passei. E a gente sabe quando você é uma pessoa de pele clara, você não passa pelos mesmos desafios que mulheres pretas, pessoas pretas, meninos e meninas pretas retintas passam. Então, assim, é difícil, é bem complicado. Então, a gente descobre que a gente é preto. Em algum momento na infância a gente descobre pelo cabelo, né? Tô aqui refletindo, né? A gente vai seguindo na sociedade todo esse sistema,
né? Que é um sistema de categorização. Você é branco, você é preto, você é mais claro, você é mais escuro, você é homem ou você é mulher, você não pode ser trans, você não pode ser bi, você não pode ser X, Y, Z. E é tudo respondendo a uma lógica que foi criada pelo patriarcado, que é homem branco. Uhum. Exato. Então, tudo que a gente vive hoje, pelo menos na sociedade ocidental, é regrado, foi construído pensando nesse sistema, nesse pensar. E aí a gente tem que caminhar por tudo isso e tendo sustos, né? A gente vai aqui... Eu estava aqui refletindo, vocês falando, putz, nossa, meu olhar de branca, né? Porra, não vi que tem diferença aqui e ali. Cara, porque a gente não percebe. Então, para mim, como branca, é um letramento constante. Aprendizado constante. Porque quando a gente está no meio da situação, a gente não sabe, às vezes, né? O que está acontecendo. Exatamente. E é uma chamada necessária de consciência das pessoas realmente perceberem o quanto estão na mão de coisas que foram propostas e enfiadas goela abaixo sem a gente pedir, Sim. Exato. né? Agora, E quanto à educação, ali na base e na família, é importante para a gente mudar a sociedade. Exato. Agora eu queria que você explicasse, porque a gente conversou um pouquinho antes, as pessoas têm dificuldade de entender o que é o letramento racial, Sim. que ela falou. Então, assim, as pessoas precisam ter esse alcance, né? Então, acho que nada como uma doutora, né? Vai, doutora, fala. Doutora, por favor. Vai, doutora. Ai, gente, que Beijinho no ombro, responsabilidade. Valesca. Vai, doutora. Que responsabilidade. Ai, vai. Mas posso fazer só uma volta para Claro. isso que Jaque Pode. falou e vou trazer, que é o seguinte: a Lia Weiner-Schuckmann, que é uma pesquisadora da branquitude, temos duas grandes referências no Brasil que pensam a branquitude. Duas psicólogas, Lia Weiner-Schuckmann e a professora Cida Bento, né? Aliás, o CERT, que é essa instituição fundada pela professora Cida Bento, faz aniversário a semana que vem. Mas, bom, o que é importante dizer é que a Lia Weiner-Schuckmann fez uma pesquisa sobre famílias interraciais. E ela vai descobrir exatamente que o racismo, em geral, a gente acha que começa na escola, mas ele começa na família, né? Então, nas famílias interraciais, para que o afeto circule entre pessoas brancas e pessoas negras, em geral, a pessoa branca retira o componente racial da negra para poder manter os seus preconceitos intocados. Então, por exemplo, vai dizer assim, mas ele nem é negro, ele é árabe. Assim, nunca falou desse negócio de ser negro. Aí entrou na universidade e começou com essa história. A minha avó, mãe do meu pai, portanto, uma mulher branca, quando eu falava assim, piriri pororó, porque eu sou negra, ela batia na minha mão. Ela falava, não fala isso, filha. Você é moreninha. Porque entende? Pra eu endereçar afeto, eu preciso dizer que você não é negra. Porque eu preciso manter os meus preconceitos ali operantes. Eu não consigo me livrar disso que a gente vai chamando de estrutural. Então, começa em casa, geralmente. E uma coisa bastante determinante que ela vai dizer é que para a criança se filiar ao seu grupo de pertença racial afetivamente, esse grupo precisa ser reconhecido pela família. Então, se a família diz, é uma família branca, mas fala, olha o cabelo da Z, que maravilhoso. Filha, não, solta esse cabelo, fala sobre a cultura, fala sobre essa diferença, reconhece a diferença racial como um valor positivo, a criança tende a se filiar à sua negritude também de maneira afetiva. Sim. Se é negado a negritude no seio familiar, ela também vai recusar e vai passar por um processo de embranquecimento. Então, até 18 anos de idade, nossa, quando eu descobri a escova definitiva, eu falei, o quê? Eu posso ter o cabelo liso, entrar no mar e sair, ele vai continuar liso? Isso foi uma revolução na minha vida, porque tudo aquilo que eu pudesse comprar como pertença racial ao outro grupo, no meu entendimento, um passaporte para o grupo branco, aquilo era eu lia como um benefício. Que é mais fácil. Não é? É um facilitador quando você fala, bom,
Então, é mais fácil ser branco do que ser preto. A pessoa Vai não me vai querer ser facilitar a preto. vida, né? Porque- Exatamente. Por que eu vou falar, né? Então, no caso de crianças mestiças, por exemplo, né? Mas também acontece de muitas crianças. Inclusive, eu estava falando com uma vizinha que ela trabalha no delegacia de ensino, e ela falou que eles estavam fazendo uma pesquisa, muitas crianças que elas enxergam como crianças pretas, falam que não são pretas. E é esse lugar que você fala, né? Porque a família provavelmente já coloca isso para criança, né? Porque quando tem uma pessoa preta de pele retinta e com cabelo crespo, que já ali já tá posto que é preta, a primeira coisa que faz é discriminar o próprio cabelo do filho, não aceita o cabelo do filho, né? Então, porque a mãe já Muitas tá vezes eu acho que é por medo também de sofrer, né? Que as mães, os avós, acho que têm medo de ir para a sociedade e quer que eles tenham um passaporte melhor para a vida, né? Que não sofra violência de qualquer forma, né? Porque acaba indo para uma sociedade racista que vai traumatizar, Sim. vai violentar, vai agredir. E fala né? assim: vai arrumar esse cabelo desse menino. Vai arrumar esse cabelo, alisa o cabelo dessa menina. É um cuidado, às vezes, Olha também, que né? coisa, Não olha sei, na que minha coisa. cabeça branca. Gente, não, mas isso é muito importante. Olha que coisa maluca, né? Porque é um cuidado que passa pela violência. Exato, do medo. Eu lembro, por Medo. exemplo, de feridas no meu couro cabeludo, porque na época minha mãe alisava o cabelo com aquele ferro que colocava no Sim. fogão. Nossa. Ah, meu Deus do Então, céu. aí. E aquilo, eu lembro da tensão muscular também, do pescoço fazendo assim. Sim. E até pouco tempo atrás, para eu ir na padaria, eu tomava banho, eu passava batom, eu penteava o cabelo, porque eu aprendi que eu devia. É como se a gente dissesse assim: olha como eu importo com a minha aparência. Será que isso é suficiente para que você me aceite? Uhum. Né? E aí eu me lembro na pandemia, por exemplo, de uma coordenadora que nas reuniões ela aparecia de pijama, assim, de camisola. E eu falava, e para mim aquilo era uma coisa assim impensável, porque eu aprendi que para circular nos espaços eu deveria andar de maneira impecável. E eu acho que essa é uma discussão bastante importante, né? A coisa do andar com RG, a gente vai. Porque uma mãe fala assim: você não pode, meu filho, sair sem um RG. Você não Sim. pode. Ai, tira esse boné. Então, põe o boné quando você for pra festa. Deixa o boné na mochila. Fica penteado, meu filho. Ai, põe a blusa pra dentro. Né? Ai, porque né, tem aquele estereótipo, né? Da pessoa que tá lá vadiando. Pessoa que vai fazer uma coisa ruim, né? Exatamente. Exato. E a mãe fica desesperada. Os pais ficam desesperados com medo. Porque... os números são esses, né? Infelizmente. E é uma coisa que vai e volta em ciclos, porque assim, eu lembro que na época que estourou o negócio da chapinha, do cabelo, da progressiva, não sei o quê, aí veio um negócio, depois de um tempo, as meninas começaram a aparecer com cabelo crespo. Eu usei pouco tempo de progressiva, que eu odiei. Eu odiei ter que ficar no secador, sabe? Tem que secar o cabelo, tem que esticar, não sei o quê. E eu não me via. Eu me vejo assim, sabe? Com o cabelo pro alto. Eu gosto disso aqui. A pessoa vai, você não vai cuidar, não vai arrumar esse cabelo, tá arrumadíssimo, tá limpo, cheiroso, não tenho caspa. E é isso, eu me vejo assim. Então. Só que eu tava conversando o ano passado com uma amiga minha, que a filha dela estava desesperada porque tinha que alisar o cabelo por causa da escola, né? Porque a escola, aquela coisa toda, ela com 10 anos. E aí ela levou essa menina nesses salões que fala do cacho perfeito. Ela falou: Zê, eu fiquei tão mal com aquilo, porque as menininhas assim, porque é uma outra química, é um outro alisamento, mas agora você não pode ter o seu cacho natural, não, você tem que ter o cacho perfeito. E aí eles passam aquela coisa lá e ela falou: menina, aquilo me doeu tanto que as crianças choravam. A minha filha ficou com a cabeça ardendo, mas estava ali sofrendo, mas ela ficou realizada quando alisou o cabelo.
Você vê que violento? E eu falei, As precisa. armadilhas do capitalismo. Exatamente. E eu fiquei assim, ela falou, eu tinha uma pequenininha, com 4 anos no máximo, chorando. E aí a mãe, calma filha, já vai passar. Tá ardendo, mamãe, tá ardendo. Eu acho que não é muito mais fácil a construção dessa criança para entender da quem ela é, né? Como que ela é, que esse cabelo, de onde vem. Então é mais fácil você levar a criança para entrar e caber numa caixinha, que também não vai ser aceita. Não vai ser aceita Não vai ser nunca, aceita, porque vai ser uma é. criança, mas ela alisa o cabelo, Uhum. sabe? Inclusive, outro dia eu fiquei puta com cara de uma van escolar, que a menininha toda felizinha lá entrando com o cabelinho dela alisado, ele, vai chover, esse cabelo vai subir, hein? Nossa. Eu falei, eu tô atrasada, não vou poder entrar em briga com esse rapaz agora. Mas a menininha ficou assim, foi pro chão. Sabe quando ela olhou assim pra cara dele, assim? E realmente tava começando a chover, né? Então ela já tava desesperada, querendo uma sacolinha. Sim, pra se proteger. Enquanto o racismo for operante no Brasil, essa proteção, ela é uma falsa proteção, ela é uma ilusão, né? Tava aqui Sim. contando da minha mãe, que se forma, e aí trabalha no Albert Einstein, e trabalha no Sírio-Libanês, e nada disso é suficiente. Aí faz curso para se tornar médica de família, e conhece o território, e a vereança, e o sistema público de saúde, 35 anos dedicada ao SUS, e isso não é suficiente. Mestrado, doutorado, passo 1 ano no Centro Nacional de Pesquisa da França e tenho dificuldade de entrar na PUC São Paulo porque eu entro, passo pela portaria e pergunto onde é a sala dos professores, mas o que é que você quer? Eu quero ir até a aula dos professores, mas por quê? A sala dos professores, mas por quê? Porque eu quero ir até a sala dos professores, porque eu sou professora. Qual é o seu nome? Eu vou ligar para a secretaria. Então, assim, essa proteção, ela não existe. No mínimo. E aí, eu acho que a gente pode fazer uma passagem para a pergunta da Z, a partir dessa experiência com o porteiro da PUC São Paulo, que nesse caso, nessa cena, era também um homem negro. E como é que o letramento racial, o que é o letramento racial? Eu acho que é uma pergunta determinante, porque nós estamos discutindo conceitos que não alcançam essas pessoas, né? Não alcançam as pessoas que não partilham da mesma matriz de pensamento que é a universidade. E aí eu volto para a escuta. Não adianta você dar uma aula sobre pacto narcísico da branquitude, que é um conceito fundamental, né, da professora Cida Bento. Ou você falar sobre epidermização da inferioridade, falar do Fanon, né, dos efeitos, dos eflúvios cósmicos do racismo que é pervasivo. Não é sobre isso. A gente começa escutando. Uhum. Qual é a sua experiência nesse espaço? Como é que você se sente quando você entra aqui na PUC São Paulo? Como é que as pessoas olham para você? As pessoas estudantes, elas te cumprimentam? Você se sente parte desse espaço? Os professores te cumprimentam quando eles passam aqui? Como é a conversa com a sua gestão? Se você vê uma cena de violência racial, você conta para alguém? Não sei. E assim, aí as coisas começam a aparecer. Então, o letramento racial, ele precisa, para todas as pessoas, ele precisa começar pela experiência. Qual é a sua experiência no mundo com o racismo? Não é o conceito de racismo quando ele surge, porque a colonização, porque… Não é sobre isso. É a prática. Essa é uma trilha acadêmico-universitária. Uhum. E ela é inacessível para a maioria das pessoas. Exatamente. Somos, se eu não me engano, 0,4% de pessoas professoras negras na pós-graduação no Brasil. Repete a porcentagem? 0,4%. Então, essa discussão, ela precisa alcançar todas as pessoas. Também o Fanon vai dizer que o racismo desumaniza todas as pessoas, inclusive as pessoas brancas. Sim. Eu tinha dor de barriga e suava minha mão nas aulas de história porque eu sabia que as pessoas negras seriam representadas na posição de escravizadas. Mas a criança branca que se vê no livro didático como senhor ou senhora ou senhor de engenho também está sendo desumanizada.
Então, assim, primeiro esse entendimento de que dizer que as pessoas brancas escaparam aos efeitos deletérios do racismo é atribuir superpoderes para as pessoas brancas, porque o Sim. racismo é pervasivo, alcança todo mundo. E segundo, não vamos reproduzir este discurso acadêmico universitário. Nós precisamos incluir as pessoas que sequer sabem que sofrem violência racial. Porque aquilo que não é elaborado, aquilo que não é falado e que não é entendido, vira sintoma. Se volta contra a própria pessoa. Exatamente. Realmente eu sou incapaz, eu não sei, enfim. pessoa acho que- incorpora aquilo como verdade. Incorpora como Exatamente. verdade, exatamente. É isso. E Ai, vamos encaminhando assim Aulas. pro fim. Peraí, então, porque acho que vai apitar o negócio. Ah, tá. eu já finalizar. É, Ó, você vai escutar no som. então desliga. Parou. Desliga então pra gente retomar daqui. Só desliga aí. Aí a gente vai pro fim, assim, Vamos né? finalizar, Tira porque do ladinho ali. Eu queria puxar um pouquinho mais pra coisa do envelhecimento, relação entre gerações, da percepção das novas gerações. Vamos tentar ir por aí. Não, né? mais uns minutos aí, né? Tá bom. É, Oi? mais uns minutinhos. Né? Uns minutinhos. Tem muito assunto pra falar, gente. Mas é que ela precisa descansar também, a moça. Sim, olha. Beleza, podemos então. Então e você, Podemos. Jaque, vai continuar? Então, tá. Vai. Então, aí a gente, eu estava pensando aqui, né, ciclos de idade, ciclos de gerações mesmo. Como é que você está observando, você que é uma professora, né, que está em contato com várias gerações, que são pessoas, às vezes, muito jovens na universidade, mas a gente tem pessoas de todas as idades, né, também, né? E na sua própria vida, como você está enxergando as gerações em relação a essas construções racistas? Você acha que a gente está caminhando para uma elucidação, para um maior diálogo? O que você consegue perceber disso? Eu penso, quando você fala sobre gerações, aí eu fiquei desejosa de compartilhar um dado, que é um dado diagnóstico, e depois a gente faz essa arremetida que você sugere, então, para a gente terminar para cima também. Nós gostamos de dados. Vocês gostam de dados? Gostamos. Então eu tenho um dado da Rede Nossa São Paulo, que fez uma pesquisa sobre expectativa de vida. E ela concluiu que as pessoas crescidas no Jardim Ângela estão previstas, que é um bairro de periferia, zona sul de São Paulo, Sim. estão previstas para viver em média 58,3 anos. E as pessoas que moram em outro jardim, no Jardim Paulista, que é uma área endiairada da cidade de São Paulo, estão previstas para viver 83 anos. Eu sei que é uma diferença Sim. de expectativa de vida de mais ou menos 30 anos. Olha a diferença. E intuitivamente, aspas, sabemos qual é a cor das pessoas que moram no Jardim Ângela e a cor das pessoas que frequentam ali a Oscar Freire e tudo mais. Então, eu gostaria de começar esse debate geracional lembrando desse dado, que a diferença racial é uma diferença entre a vida e a morte. E quando a gente fala, por exemplo, em necropolítica, que é um conceito cunhado por um filósofo camaronês chamado Achille Mbembe, necropolítica não é uma relação de força entre um grupo e outro. Eu me lembro de uma professora numa atividade formativa para pessoas professoras, ela levantou a mão e falou assim: Maria, posso fazer uma pergunta bem honesta? Se as pessoas negras são maioria racial no Brasil, por que o racismo existe? Por que elas não se levantam e acabam com tudo isso? Eu falei, ótima pergunta. Porque não é uma relação de força no sentido da dessa subjugação física. Sim. Simplesmente que um levante negro resolveria. O problema é que as pessoas brancas estão ocupando todos os espaços de poder. Ó.
e são as mais endinheiradas. Numa sociedade Exatamente. capitalista, isso faz bastante diferença. Então, qual é a minha aposta nesse diálogo intergeracional? É a educação pelo afeto. A Bell Hooks, no livro Ensinando a Transgredir, ela vai dizer o seguinte: existe evidente um horizonte revolucionário, que é quando a gente acaba com o racismo, mas o racismo ele acontece de micro-resistências diárias. E a minha micro-resistência diária é ensinar pelo afeto. Eu sento e eu escuto a sua história. E aí nós vamos entender juntas, todas as pessoas, como é que você pode contribuir para o crescimento da razoabilidade concreta no mundo a partir dos dons que você trouxe ao mundo. Não a partir daquilo que você não tem, do inglês que você não fala, da sua mãe que é empregada doméstica. Você é uma pessoa sobrevivente. Então, quero que você ensine a universidade sobre sobrevivência. Então, a minha aposta é sempre no afeto e na escuta. Uau! Coisa mais linda. Drop the mic! Muito bom. E a gente, ó… Essa garota, olha… Vamos fazer É só no o deleite Ouroboros, aqui, ó. né? Que a gente começou a falar que ser alegre é subversivo e se Exato. emocionar é subversivo. O afeto é subversivo. Eu concordo completamente com você. É ter usado o afeto e das nossas vivências, nossas experiências e aprender a escutar, né, gente? É isso mesmo. É isso. É isso. A escuta e o respeito, Exato. é isso que a gente precisa. É, porque a escuta, ela recusa a antecipação. Você é uma mulher negra que é todo tempo antecipada. É. Você é uma mulher branca que é todo tempo antecipada. Então, quando a gente… Pré-conceito. É. E aí, quando eu recuso a antecipação, eu escuto, porque eu não conheço você. Eu sei que você faz geleias, a gente não vai falar das geleias. Muito bem! Como assim, garota? Geleias. Vai. Eu trouxe aqui um mimo. Olha aí, A é dona Zeleia. É a Maria. geleia da Z. Dona Maria Ribeiro, olha. Olha isso, Essa é de- gente. Manga com maracujá. Agora, olha como a Zê escuta, olha a importância da escuta. Ela me deu um cardápio de opções. Aí eu falei, Zê, não sei, a de maracujá com manga ou a de… Abacaxi, pimenta e bacon. Aí eu falei, nossa, bacon, que interessante. Mas eu acho que lá o meu público vai gostar mais do maracujá com… manga, então ela trouxe o quê? As duas? Ela escutou e falou: não, se ela pode ter as duas, ela vai ter as duas. Vai ter as duas. É isso. Maravilha, Escutei gente. direitinho, gente. Foi. Você quer arrematar com alguma observação? Falando suas redes também, né? As coisas, tudo, os claro. acessos. Como é que a gente te Dona encontra? Maria, por favor. Te segue. Então eu estou lá no Instagram, no @Dona Maria Ribeiro. Sim. Então me sigam para mais conteúdos. E assim, se você gostou deste episódio de Ciclos Podcast, deixe o seu comentário e façam com que me tragam de volta, porque eu adorei conversar com você. E a mulher é doutora em quê? Ai. Comunicação. Desculpa, gente. A gente adorou. Ai, Maravilha. olha, Querida, obrigada. Vamos aqui, vamos aqui. Querida Zê. obrigada. Eu Que delícia. tô muito feliz. Que bênção. E Eu só agradeço. aulas, a gente teve muitas aulas. Gente, Com muita risada. que Ai, aprendizado. foi, Que aprendizado. Foi aulas com afeto. Ai, gente. Gente, olha, então vamos encerrando Vamos. hoje. Quem sabe a gente tem o episódio 2. Não sei, tá no ar. Eu gosto. Tá no ar. Isso é sério. Liga lá Eu quero. no Ciaparto, você que tá grávida, gestante, você que é parteira, doula, obstetra, obstetriz, como é que fala? Sim, obstetriz. Obstetriz. Se liga no Ciaparto, acontece 2 vezes por ano, ciaparto.com.br. Vamos seguir a Dona Maria Ribeiro, maravilhosa. E também vamos lembrar do livro, que eu quero comprar esse livro, por favor, que é… Ginecológicas, Nascimento Negro para Além da Tragédia. Só tem na Africanidades, lá deve ter uns 3 exemplares, está esgotado. Ai, Então maravilha. vamos Porra, também porra. exigir uma segunda edição. Acho Vamos justo. exigir Não é? uma Que a
gente vem lançar aqui. Pronto. Vamos assistir a segunda edição. E aulas, palestras. Ai, maravilhosa. Sim, me contratem. Estou passando pelas escolas, estou conversando com professores e conversando especialmente com esse público de administrativo, operacional, pessoal da limpeza, pessoal da faxina. Então, Muito bom. E que é onde um a gente assunto- deve estar. Desculpa, mas aqui é um assunto urgente, né? Nas escolas. Por favor, escolas. Todas as estruturas, né? Exatamente. Gente, então, o que eu posso falar? Muito obrigada pela audiência. Peraí que tem coisa. E Sim. aí, onde que tá o Ciclos Podcast, Ah, Jaqueline? Ciclos Podcast oficial. Oficial. No Instagram, tá? Que mais? Siga lá. Aí a gente tá no YouTube, no TikTok. Que mais? Logo mais no Spotify. E o que Tá nós bom? gosta? Ai, Comentário. Comentário. Seguidores. Seguidores. Gente, Inscritos. a gente tá fazendo com fé e com muito afeto e muito amor tudo isso aqui. E, é óbvio, por conta do Thiago, né? Exatamente. Mas a gente precisa de o quê? De 1.000 inscritos. Dá uma forcinha pra gente. 1.000 inscritos pra gente começar o quê? Monetizar, que esse mundo, né? A gente precisa, né, também fazer a roda girar, econômica. Exatamente. Então vai lá, segue a gente. Toca no sininho ali pra você receber as Eu atualizações. sou o sininho, você viu, né? Toca no sininho. Olha o sininho ali atrás. Toca no Você que sininho. sempre fala. Toca no sininho. Manda mensagem. Manda Ó, mensagem. Quer a geleia deliciosa da Z? Geleias. Manda DM pra gente, É. que você sabe como adquirir as fantásticas geleias de Z. Totalmente naturais, maravilhosas, feitas com muito cuidado e amor, né? E então a gente segue para novas conversas e também a gente está buscando aí uma terceira elementa. Uma Continuamos terceira a terceira elementa para conversar com a A gente busca aqui. continua. A busca continua e a gente ampliou essa busca. Podem ser pessoas 80 a mais, 70 a mais, eu pessoas 20 a mais, pra gente compor aqui uma bancada diferente e outra faixa etária, né? Exatamente. Bárbaro. Bora Bora lá. enriquecer essas conversas, né? Vamos. E também sigam nossos perfis pessoais, por favor. Zelane Carmona no Instagram. Isso, Jaque, que nem Jaque Motor, JAC, _ Cordeiro. Então, gente, ó, Obrigada. Obrigada, gente. até a próxima. Beijos. Ai, tá cheio, a gente vai estar cheio de shorts pra vocês verem vários assuntos, tá bom? E escreve aí, comenta, responde as nossas enquetes, as nossas perguntas. Jaquezinha, obrigada, gente. Ai, deixa eu falar. Oi, gente, minha filha, porque minha filha faz. Oi, gente, esse é pra você, Lolo. Muito Que bem. ela começa os videozinhos dela. Oi, gente, tudo bem com vocês? É isso. Você não veio, mas a mamãe tá aqui. Beijo. Obrigada, Maria. gente. Obrigada. Jaque. Obrigada, lindona. Come on, let's go. Beep, 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 everything I heard. Come on, baby, hop inside. It's gonna be a long ride.